Nesse exemplo, nós vamos trabalhar o último layout restante, que é o layout de lista. Para isso, a gente vai usar um componente chamado Recycle View. Aqui nós temos o projeto padrão. Basicamente, eu criei um projeto usando o wizard do Empty Activity. E aqui eu vou só mostrar para vocês como é que está a organização agora desse projeto, para que a gente consiga ir evoluindo e chegar no resultado final, que é basicamente um dicionário de cearense. Então, a gente vai ter uma lista de definições das gírias e os significados. Então, vocês podem ver aqui a main activity. Não tem basicamente nada, está apenas setando o layout que foi criado por padrão. Eu vou mostrar aqui. Pode olhar aqui no editor, que é o que ele cria por padrão, só um constraint layout, um text view. As cores, eu usei a ferramenta do Material Design para gerar umas cores, só para não ficar com aquela mesma cor roxa de sempre. Alterei os temas para usar essas cores. E o mais importante aqui, nessa primeira versão eu coloquei uma lista fixa de palavras, tem mais que a gente vai adicionar à medida que for evoluindo, mas eu criei dessa forma, no arquivo de string, para cada palavra eu usei, ela está citada aqui como name, a palavra, e aqui significado. A partir disso daí a gente vai construir o nosso dicionário de cearense. Então, para isso, primeiro vamos começar escrevendo as classes que vão ser responsáveis por carregar esses dados aqui, arquivo de recurso string, no código Kotlin. Então, para isso, inicialmente eu vou criar um pacote, a gente falou rapidamente disso, esse pacote serve para organizar melhor o nosso código. E nesse caso, eu vou criar um pacote chamado model, onde vai estar contido as classes que representam o modelo do domínio da nossa aplicação. E aqui eu vou criar uma classe Kotlin, que eu vou chamar de definition. Vou fazer dela uma data class. E como no construtor eu vou definir apenas uma propriedade, que vai ser o string resource ID, portanto é um inteiro. Justamente o ID que nós vamos ter aqui na classe, no arquivo string XML, esse cara aqui. Além disso, nós precisamos fazer a classe que vai recuperar essa informação. E numa aplicação de mundo real, normalmente essa classe que faz isso, a gente se refere a ela como chamando que ela é um data source, um nome padrão. Mas o mais importante sobre essa classe é que o que a gente chama de data source, porque é um nome genérico, porque esses dados eles podem vir, por exemplo, de um banco de dados local, pode retirar de um banco de dados remoto. Então, pode existir diferentes tipos de data source na sua aplicação. Então, para continuar separando as preocupações da aplicação, separando por pacote, eu vou criar aqui um pacote chamado data. E aqui eu vou criar a classe que vai ser a responsável por retirar essas informações que, por acaso, eu vou chamar aqui de data source. Poderia ser qualquer nome, mas a ideia é que ela seja a classe que retira as informações. Essa classe, eu vou criar um método chamado load definitions. E esse método eu vou usar a forma de apenas uma linha, já que ele vai apenas retornar uma lista de definitions da seguinte forma: definition r string é a primeira. Provavelmente vai reclamar porque a classe R não está importada, isso. Vou importar, ok.
E agora eu posso adicionar o restante. Então, basicamente, o que ele vai me fazer aqui é retornar uma lista fixa com essas definições. Agora que nós já temos uma maneira de carregar as informações que queremos mostrar, agora a gente vai realmente criar os arquivos de layout relacionados à lista. Então, primeiramente eu vou aqui para o Activity Main. O padrão ele tem um Constraint Layout, que eu não vou utilizar. Eu vou transformar esse Constraint Layout em um Frame Layout. Para quem não se lembra, o Frame Layout é uma forma bem simples. Ele só pode ter um filho, quer dizer, ele pode ter mais de um filho, mas ele não tem posicionamento. Então, todos os filhos ficam um acima do outro. E vocês podem ver que eles ficam aliados ao canto esquerdo superior. Tanto que o Text View já foi para o lado esquerdo superior. Mas nesse caso, eu não quero um Text View. Já que eu quero mostrar uma lista, eu vou criar um Recycle View. Aqui ele já sugeriu. O Recycle vai ser Match Parent na largura e Match Parent na altura, porque ele vai, quero que ele ocupe a tela inteira. Vocês estão vendo que ele já gerou ali uns itens. Para dar uma ideia que é uma lista, eu vou criar um ID. Aqui de definition recycle view. E eu vou definir o layout como eu falei em uma das aulas, o Recycle View substituiu dois tipos de layout anteriores, o Grid View e o List View. Então ele dá as duas opções, além de uma terceira aqui, mas eu vou usar por enquanto Linear, que é o padrão. Por isso que ele já estava mostrando linear mesmo sem eu ter colocado. E para terminar, eu preciso adicionar a scroll bar para que eu consiga rolar quando a lista fica maior do que a tela. Feito isso, eu posso ir para um outro arquivo que representa cada item da lista. Então, para isso eu vou criar um layout, arquivo de layout. Vou colocar bem simples. Vou chamá-lo de list item. Vou deixar aqui como constraint, mas na verdade a gente não vai precisar disso. Como a nossa lista aqui vai ser bem simples, eu vou ter apenas o text view. Text view. Só que ele vai ser match parent. E aqui wrap content. Nós precisamos, como sempre, adicionar um ID para que eu consiga acessar esse cara. Código Kotlin. Vou chamar aqui de list item. List item text view. É bem simples. Nosso arquivo de layout para o item. Essa lista em especial. Então, como podemos ver, esse arquivo que vai representar o item é bem simples, o exemplo que a gente está trabalhando aqui. Agora, nós precisamos construir no código Kotlin as classes, os arquivos que vão juntar essas duas coisas, a parte de layout com o carregamento das informações
e, através disso, mostrar na tela usando o Recycle View. Então, existem basicamente 3 componentes, vou chamar de componentes importantes, para se mostrar uma lista no Android. Você tem que ter o item, que representa cada elemento da lista, e a gente aqui tem um layout. A gente precisa de um adapter, que é o elemento responsável por capturar os dados e transformá-los de forma que eles sejam, de forma a serem mostrados no Recycle View, e a Recycle View, que é justamente o componente que lista esses dados e toma conta do processo de reciclagem de views para mostrar isso de uma forma eficiente do ponto de vista computacional. Então, inicialmente, a gente vai começar pelo adapter aqui. Vou criar mais um pacote para organizar melhor o código. A gente já tem vários aqui, eu vou criar um pacote chamado adapter. E aqui eu vou criar uma classe chamada definition. Aqui eu vou precisar de um objeto do tipo contexto, que vai ver mais à frente por quê. E vamos precisar aqui também da nossa lista de definições, que eu vou chamar aqui de dataset. Além disso, nós precisamos definir um objeto muito importante, no caso aqui vai ser uma subclasse, uma inner class, que eu vou chamar de definition view holder. Esse view holder é um padrão que a gente tem desde a época do list view, que você tinha que implementar na mão. E agora aqui com o Recycle View ele já está mais facilitado para a gente. Então, você precisa receber uma view e essa classe ela tem que estender, justamente para facilitar a nossa vida, a classe ViewHolder, que já existe aqui dentro da Recycle View e que recebe uma view no construtor. O objeto ViewHolder ele serve justamente para que o Android não precise ter uma view construída para cada elemento da lista. Vamos supor, você tem uma lista de 1000 itens, ele não vai construir 1000 views. Se cabem 10 views somente na tela, ele vai ter sempre 10 views, e o view holder é que ajuda nesse processo de reciclagem. É ele que vai ficar sendo atualizado ao invés de causar uma construção de cada um dessas views. Então, basicamente aqui o que a gente faz é pegar o elemento do nosso layout que precisa ser atualizado, uma referência para ele. Então, o nosso elemento lá é um text view e eu vou fazer um find view by ID aqui para pegar justamente o elemento que está faltando, que se chama list item text view. Então, vou pegar aqui. View. E por enquanto é isso no view holder. Precisa sempre importar a classe R. E pronto. A gente precisa ainda alterar nosso adapter de forma que ele estenda o adapter pré-definido na plataforma Android. Então, o Recycle View Adapter. Eu tenho que passar o tipo, e o tipo aqui vai ser justamente definition adapter.definition view holder. Foi enorme.
quebrar aqui. Tenho que chamar o construtor vazio. E aí ele começa a reclamar aqui justamente porque eu tenho que implementar alguns métodos. Vou gerar aqui, marcar todos. E agora eu tenho que fornecer a implementação para cada um deles. Vamos começar pelo mais fácil, que é o get item count. Basicamente aqui você tem que retornar a quantidade de elementos que existe. E como a gente tem uma lista fixa, basta a gente retornar dataset.size. Agora nós vamos implementar o método onCreateViewHolder. Esse método é chamado pelo gerenciador de layout sempre que a RecycleView precisa de novos viewholders. E ele recebe como parâmetro a viewGroup, que na verdade é o parent, onde esse viewholder vai ser anexado, que nesse caso é um RecycleView, e o viewType, que é do tipo inteiro, ele determina o tipo da view, e nesse caso esse argumento só é importante quando tem diferentes tipos de itens. Vale ressaltar que cada viewholder ele mostra apenas um elemento da lista. Então, nesse método aqui, eu vou inflar o layout do meu item. Para isso, eu vou pegar o layout inflator. E aqui eu preciso do contexto. Vou pegar o context do parent. E vou inflar o layout. E nesse caso, é o que a gente definiu lá no arquivo de layout. .list item. Eu passo o parent aqui e false. Com isso em mãos, eu posso simplesmente retornar agora o novo viewholder, passando o layout como parâmetro. E por último, a gente vai implementar o método onBindViewHolder, que é chamado sempre que ele vai fazer o bind do elemento da lista, que é dado, ele, nesse caso o método recebe a posição desse elemento e um determinado viewholder. Então é aqui que eu vou atualizar os componentes desse viewholder, que no caso aqui é a intenção TextView. Então, primeiramente, nós vamos pegar o item, o definition, né, o item que vai ser mostrado na tela. Então, eu vou pegar aqui o dataset, definition, igual a dataset, na posição i, position. E agora eu posso atualizar o meu viewholder, no caso é o TextView, o texto do meu TextView que eu vou atualizar com o definition. Ele tem um string resource ID. E eu vou pegar então a string dos meus recursos que possui esse cara. Então isso aqui já deve ser o suficiente para mostrar a definição da nossa lista. Com tudo isso pronto, agora a gente vai para a main activity, onde a gente vai realmente carregar nossa recycle view. Então aqui eu primeiro preciso pegar uma recycle view, a recycle view que está lá, e eu vou fazer isso por enquanto usando find by id, recycle view, r.id, .definition recycle view. Eu preciso criar o meu adapter, criar aqui o adapter, definition adapter, vou passar o contexto e preciso passar aqui
a minha lista de definitions. E agora eu seto, então, o adapter, esse adapter que eu acabei de criar. E se a lista possui um tamanho fixo, a gente pode passar aqui como true para otimizar. Mas não é necessário, você só faz isso se a lista tiver tamanho fixo. E agora a gente pode executar o código. Vou rodar aqui. E aí nós temos a nossa lista. Vou abrir aqui o arquivo de string para a gente conferir. E vou ver aqui, ó, que está a primeira palavra, a segunda, terceira. Mas a gente pode ver que está faltando uma coisa. Porque eu estou mostrando apenas a definição e não está mostrando a palavra em si. Então a gente vai lá, vamos voltar para o nosso adapter para corrigir isso. Vamos lá, otimizar aqui o motor e a gente vai alterar justamente o método onBindViewHolder. Nesse caso, a gente está usando o getString para pegar a definição da palavra. Que é justamente a maneira como está definido no arquivo de string. Então, se a gente olhar aqui, o ID da string é esse e aqui é a definição. Só que esse ID é transformado para um inteiro durante a compilação. Só que eu preciso também, então, do nome do ID. Então, eu vou criar aqui, eu vou chamar essa variável de word e eu quero pegar justamente o nome da string lá. Então, eu vou aqui pegar os resources e entry name. E agora eu uso o mesmo ID. E aqui, ao invés de... Vou fazer uma refatoraçãozinha, em vez de chamar isso aqui direto, para ficar mais fácil a gente entender, vou chamar isso aqui de description. E eu vou fazer agora o meu layout igual a Word, dois pontos, description. E agora eu vou rodar o aplicativo e vamos ver o resultado dessa alteração. Vou rodar aqui. E agora sim, a gente já consegue ver a lista mais arrumada. Porém, eu ainda vou trocar um pouco aqui. Vou substituir um underline por espaço e vou fazer a primeira letra ficar maiúscula. Para isso eu vou alterar direto aqui, vai ficar um pouco ruim de ler, mas eu vou fazer aqui mesmo. Fazer um replace underline isso aqui e replace first já it but uppercase. Pronto. Com isso, a gente já deve conseguir uma visualização melhor na nossa lista. Ótimo, já melhorou. E agora, para finalizar aqui, eu vou só alterar o layout. Vou adicionar um padding para ele não ficar colado na margem ali da lista. Então, vou rodar aqui.
Vamos ver o resultado final. Já deu para ter uma ideia. E aqui eu consigo rolar. Primeiro é alfininha, a última é bestada, assim, não vou a tela inteira, mas já dá para ter uma ideia. Agora, para melhorar a aparência da nossa lista, nós vamos aplicar o Material Design. Para isso, eu vou criar um novo arquivo de layout. Eu vou chamá-lo de List Card Item. E vou usar, em vez de Constraint Layout, um Card View. Ok. Minimizar aqui. Vou adicionar o outro namespace. E aqui eu vou usar. Vou adicionar margem para não ficar colado. Vou colocar 16p. E vou usar um atributo do Card View, que é o Card Elevation para 4dp. Beleza, no nosso Card View, eu quero colocar agora dois Text View, um para a palavra e um outro para a descrição. Então, para isso eu vou precisar de um Linear Layout, suficiente aqui, a gente. Linear Layout. Na largura, Match Parent. Na altura, Wrap Content. Vou setar a orientação dele para vertical. E agora eu preciso adicionar dois Text View. Vou colocar aqui Wrap com Match Parent, Wrap Content. E eu vou adicionar os IDs aqui, Android ID, arroba mais ID, card, title, text view. E eu vou alterar logo a aparência dele aqui, text appearance. Vou pegar um estilo do tema. Daqui. E vou fazer algo similar com um outro text view, description. E vou trocar aqui o body type. Então, agora eu já tenho meu layout meu novo layout do item da lista. Agora eu preciso alterar o adapter para carregar esse cara da maneira correta. Então vou voltar para o meu adapter. E aqui eu tenho que mudar o arquivo de layout que vai ser alterado. Na verdade aqui. Card. Item. Esse cara agora precisa de mais do que um text view. Vou alterar esse cara aqui. Vou chamar ele de description. Text view. Mas eu preciso alterar também o ID. Foi esse ID que a gente colocou. É esse cara. E eu vou criar uma outra variável que eu vou chamar de title text view. E vai pegar justamente o title text view. Então, atualizei a criação do view holder aqui. Eu preciso agora alterar no onBind view holder. Então, isso aqui eu vou fazer separadamente. Eu não preciso mais disso. Esse vai ser simplesmente igual a description. E o outro, text view, vai ser igual a word.
Com isso a gente atualiza e agora podemos executar o programa novamente. Vocês viram agora que ficou muito grande, mas está rolando. Provavelmente porque eu errei no layout. Vamos lá, vamos voltar para o layout, ver o que é que está acontecendo. Exatamente como eu esperei. Vamos colocar para content, wrap content, e agora sim a gente vai ver, vai ter o resultado esperado. Mas já serviu para ver que a lista funciona, não é mesmo? E aí está a nossa lista com rolagem usando os cards do Material Design. Para finalizar a aparência da tela, vamos dar um retoque aqui. Vamos adicionar margem, para evitar que fique colado ali no card. Mesma margem nos dois. E, por último, eu vou finalizar essa tela alterando a cor do texto desse elemento para dar um contraste melhor. Então, aqui eu vou usar text color do tema do Android. E agora vamos ver o resultado final dessa tela. A gente pode ver, ficou cinza aqui, o espaço ficou diferente. E assim a gente encerra a aparência da tela. Então esse foi o exercício, mostrando como se usa um Recycle View. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que o Recycle View também pode ser utilizado para mostrar grids ou grades. A gente vai ver isso mais adiante no nosso curso. Então, até a próxima e não esqueçam de praticar.